Queixa dos irmãos em casa sobre a transmissão. Quando não é uma coisa, é outra, né? É fogo, viu? Deixa eu ver aqui. Enquanto isso, irmãos, vão abrindo a Bíblia de vocês aí em Lucas capítulo... Isso, 8. Lucas capítulo 8. Versos 19 a 21. Lucas 8, de 19 a 21. O pessoal falou que está travando um pouco lá. Acharam, gente? Acharam aí Lucas 8, de 19 a 21. Nós vamos ver uma pequena declaração de Jesus que é interessante a respeito de família. Diz assim a palavra do Senhor: foram ter com ele, no caso com Jesus, a sua mãe e os seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. Então foi-lhe dito: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Jesus então respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a escutam. Fala aí, vixe. Fala aí, gente, vixe. Ouve a palavra de Deus e a executam, a praticam. Eu estou vendo aqui. Os meninos já estão tentando resolver ali, mas não sei se vai conseguir, não. Chico já está também ali ligando. Pessoal, que coisa aqui agora, hein? Veja que Jesus não era um cara de desvalorizar a família. Jesus é família. Mas Jesus sabe que nenhuma família vai estar no eixo fora da palavra de Deus. Amém ou não? O que é que Jesus está dizendo? Olha, família, beleza. Ele não desmerece família. Jesus não destratou sua família. Mas ele está dizendo assim, olha, para uma família ir bem, ela tem que estar pautada na palavra de Deus. E o que é que Jesus está falando com ele, assim, com a sua própria atitude? Que eu não vou me remover de uma situação onde eu estou em obediência à vontade e ao propósito de Deus para atender um chamado ou um capricho ou uma vontade familiar. Jesus está dando um exemplo nele mesmo. Vamos imaginar a cena. Está Jesus aqui, um monte de gente ele atendendo, a casa estava muito cheia, e de repente a mãe e os irmãos de Jesus chegam do lado de fora e falam assim: gente, por favor, avisa para Jesus que a gente está aqui, para ele, por favor, dar uma presa para a gente, dar uma preferência, dá uma paradinha aí para vir atender a gente. E existia isso, como nos dias de hoje, gente, existe uma certa idolatria em torno da família. Existe. Existem pessoas que
por passarem por problemas de família, ou também por não quererem passar, dá aquela atenção tão focal à família, que às vezes deixa de lado até a vontade de Deus para atender às vontades familiares. Tem um outro texto que eu queria que você abrisse, por favor. Hoje a gente vai falar das queimadas de Jesus, né? As queimadas. Hã? É Shades agora que fala, é? Agora tá assim, é? Ainda bem que tem vocês para me atualizar, que eu tô ficando por fora dessas coisas, bicho. São Shades, é? Agora? Ah, rapaz. Ainda em Lucas, gente, ainda em Lucas. Vira umas 2 páginas aí, capítulo 11. 2 não, acho que umas 3 ou 4, porque os capítulos de Lucas são um pouco longos, né? Lucas 11. Jesus está falando, irmão, sobre coisas espirituais, né? Estava falando aqui, vamos lá, aqui a partir do versículo... Jesus falando de libertação. Ó Jesus explicando como é que você se liberta do mal, dos espíritos maus, das perseguições, opressões malignas. Ó Jesus explicando. Vamos aqui a partir do versículo 14. Lucas 11, 14. Se você quer saber como é essa questão de como é que Jesus vê essa questão de espiritual, de exorcismo, de expulsar os demônios e tal, isso aqui é um tratado sobre isso. Olha o que Jesus diz. Jesus estava expulsando um demônio que era o quê, gente? Mudo. Esse é o pior tipo, viu, irmãos? Porque ele está atuando ali e você não sabe. Esse é terrível. Esse aí é terrível, porque tem gente que fica atordoado com aqueles demônios que faz aquele espetáculo. Ô, irmãos, os piores que ficam atuando, eles são, mudos. Eles ficam quietinhos, calados. E para você discernir eles, às vezes, demora. Não fala nada. Era mudo. E saindo o demônio, o mudo falou. Olha só. O demônio era mudo e provocava o quê? Mudez em quem? Na pessoa. Veja, irmãos, a obra que o espírito imundo faz está atrelado ao ramo de atuação dele. Um espírito que trabalha na parte de prostituição, ele vai fazer o que na vida da pessoa? Levar a pessoa ao quê? Se prostituir. O demônio que está ligado à cobiça material, ele vai fazer a pessoa fazer o quê? Ter cobiça e ficar preso na cobiça material. O demônio que está relacionado à mentira, engano, ele vai fazer a pessoa fazer o quê? Ficar mentindo. É assim que funciona. Os demônios que estão relacionados com vícios vão fazer a pessoa fazer o quê? Tropeçar nos vícios. A galera tem os nomes, né, populares que se dá nesses espíritos todos. Mas, na verdade, irmãos, a gente não precisa muito dar nome. Mas a gente precisa entender o que Jesus está falando. Vamos lá. Mas alguns dentre eles disseram. Esse Jesus expulsa os demônios pelo poder de quem? Vocês sabem o que é Beelzebul, gente? É um dos nomes dos demônios, ou um dos príncipes dos demônios, que era o príncipe das moscas. Beelzebul. Tem nada a ver com aquele boi Zebu, viu? Não confunda boi Zebu com Beelzebul. Por favor. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Nada a ver, né, Paulo? O príncipe dos demônios. Ou seja, o que é que Jesus está vivenciando? A cultura local dá nomes. Sim ou não? A cultura dá nomes. A cultura local dá nomes aos demônios. E isso é porque naquele momento, culturalmente naquela localidade, era assim que se dava. Mas não que o nome do demônio mesmo seja esse. Ou que quando a pessoa está lá expulsando o demônio e fala assim, como é seu nome?
Não, a pessoa não pergunta como é o seu nome. Jesus não perguntou para um e um disse assim, meu nome é Legião, porque somos muitos. Não teve um assim? Não necessariamente é porque o nome dele é esse. Mas ele está falando às vezes por causa da sua atuação. Veja quando ele disse, o meu nome é Legião. E ele disse o porquê que o nome era Legião. Ou seja, por que ali era considerado como Legião. Porque somos muitos. E legião, naquela época, o que era uma legião? Uma esquadra do exército romano, que tinha aproximadamente 2.000 e poucos soldados. Podia ter 3.000 soldados. Então é isso. Então os demônios eles vão tomando os nomes culturais das localidades. Mas vamos em frente. Olha, irmãos, às vezes nós, em família, nós estamos enfrentando questões espirituais, perseguições espirituais. E a gente fica tratando tudo como se fosse nada, não tem nada a ver. Não, irmãos, não podemos ignorar os ardis. Olha só. Ele expulsa os demônios pelo príncipe, pelo poder de Beelzebul, príncipe dos demônios. E outros, tentando, pediam um sinal do céu. Aí agora Jesus começa a falar. Mas ele, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, olha só, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. E a casa dividida contra si mesmo, veja, ele está falando de coisas espirituais e parece que ele agora entrou numa coisa de família. Porque a grande verdade é isso aqui. O que o inimigo faz? Ele quer criar o quê? Divisão. Por quê? Porque todo reino ou casa dividida não subsiste. Então quer colocar uns contra os outros. Na igreja não é diferente. Dentro de casa não é diferente. Na igreja não é diferente. Irmãos, nós temos que ter maturidade para viver essa vida congregacional. Sim ou não? Por quê? Porque nós vamos ter vários momentos e situações onde a gente vai ser confrontado. E isso é normal na vida congregacional. Nós vamos ser o quê? Atritados uns com os outros. Bom, se você nunca foi atritado com ninguém aqui, você ainda não viveu essa vida congregacional como deveria. Diga-se de passagem. Se você já tiver vivido essa vida congregacional como deveria, alguma treta já deve ter rolado com você. Não existe igreja sem treta, irmãos. Não existe igreja sem treta. Agora, a gente precisa saber como nos conduzir. E não permitir que uma situação ou outra provoque o quê? Divisão. Porque vai ter aquela balançada. Se um exorta o outro. Às vezes um fala uma coisa que o outro não gostou. Não é assim? O que precisa ter? Precisa ter humildade de coração. Ouvir e falar assim, não gostei do que você falou. Mas o que você falou tem sentido. Está errado. A gente tem que ir adiante. Tratar as questões. E não simplesmente romper ou deixar uma divisão se criar por causa de uma situação. Porque Jesus começou falando, todo reino ou casa dividida não subsiste. Estamos aonde? Espera aí. Vocês sabem o que aconteceu com o pastor que estava pregando? E o ventilador estava assim como esse ar-condicionado, tá? Foi um problema, irmãos. Ele estava falando ele estava falando da criação da mulher, quando carne da minha carne, osso do meu osso, lendo a Bíblia, né? Aí o vento passou. Aí virou, aí foi para a arca. E ela tinha não sei quantos côvados de largura. E era betumada por dentro e por fora. Foi um estrago, irmãos. Foi um estrago. Então a gente tem que ter... Se a gente está capítulo quanto mesmo, irmãos, que eu falei? 11, versículo 16. Olha, passou. 18. Olha só o que Jesus diz. Poxa, se Satanás está dividido contra si mesmo, como pode subsistir o seu reino?
Isso eu estou falando porque vocês estão dizendo que eu expulso os demônios por quem? Por Beelzebu. Bom, se eu expulso os demônios por Beelzebu, me diga aí, por quem os expulso os seus filhos? Fala aí. Por quem expulso os seus filhos? Eles serão os seus juízes. Isso é uma grande verdade, irmãos. Muitas vezes a gente vai caminhando na vida e daqui a pouco quem se torna os nossos juízes são os nossos filhos. É assim ou não é? Às vezes opera como correção de Deus e juízo de Deus sobre nós. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Olha só. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente vos é chegado o reino de Deus. Olha só o que ele vai dizer. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo o que tem. O que é que ele está falando? Que quando um demônio está alojado na vida, trabalhando numa família, na casa de alguém, ele está armado. Ele está com armaduras e situações que foram admitidas para ele estar ali. Ele não fica lá desprotegido. Tipo assim, não, eu saio daqui com qualquer facilidade. Não. Diz o texto que ele guarda armado a sua casa. Ou seja, ele acha que a casa é de quem? Dele. Mas é dele? Não. Mas ele acha que é dele. Você veja a ousadia que o inimigo tem quando a gente dá lugar para o inimigo. Por isso que a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. E em segurança está tudo o que tem, mas sobrevindo outro, mais valente do que ele, vence-o. Tira-lhe toda a sua armadura em quê? Confiável. Então, como é que funciona a obra de libertação? Por exemplo, você está aqui, você sabe que você precisa de libertação na sua vida em alguma área. Você sabe que tem males operando contra você na sua vida. Você precisa, pelo poder do Espírito, quem é o mais valente, irmãos? O Espírito de Deus, Jesus. Jesus que, através do Espírito Santo, opera em nós. Então, o valente que é o Espírito de Deus, habitando em nós, vai fazendo o quê? Desarticulando os poderes do inimigo. Como? Fazendo você renunciar pecados que você praticava, atitudes que você tinha na sua vida que dava lugar para o inimigo e que dava comida para ele, alimentação, fortalecimento para ele, fortalecer as trincheiras dele na sua vida. Atitudes desonestas, atitudes mentirosas, atitudes que não têm a ver com a vontade de Deus. Então o Espírito Santo vai tocando e vai o quê? Arrancando de quê? As armaduras daquela operação do mal que está ali. Vai enfraquecendo e daqui a pouco, quando ele está bem fraquinho, ele vai em retirada. Bate em retirada, é o que diz, vamos lá. Jesus falando. Vence-o, tira toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Tem um dos textos que diz que amarra-lhe. Algum texto de vocês diz isso aí? Não. É porque é no outro evangelho que tem assim. Lembra que o povo fica falando o tempo todo assim? Está amarrado. Ponto. Vem desse texto, só que é em outro evangelho. Esse negócio de estar amarrado é porque ele fala assim, o valente vem, amarra-lhe. Nem Mateus? Em Mateus está dizendo, deve ser Mateus aí 12, 22 a 32. Quem quiser depois ir, Mateus 12, 22 a 32. Esse amarra-lhe é justamente, começa a impedir, a neutralizar as suas ações, os seus tentáculos de operação. Dá no mesmo aqui do desarmar, como diz aqui. Jesus então vai dizer, quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Ou seja, não tem meio termo. Se você hoje não está trabalhando na sua vida, pelo reino de Deus na sua vida, você está trabalhando contra o reino de Deus. Não tem neutro. Não tem em cima do muro. O muro é do inimigo. O cara diz, não, eu não sou nem de Deus nem do diabo, eu estou em cima do muro, o diabo passou e falou, mas o muro é meu. O muro é meu. Aí o cara, vixe, então deixa eu descer daqui ligeiro. Porque é assim. Às vezes a gente pensa que pode ter uma posição de neutralidade. Não, irmãos. Luz e trevas
A luz resplandece nas trevas e as trevas não podem prevalecer contra a luz. Quando o espírito imundo sai do homem, olha só, viu? Olha Jesus dando um raio-x, um ensino sobre coisas espirituais. Olha, quando o espírito imundo sai do homem, ou seja, depois que você recebe sua libertação, vamos em frente que é bom, Felipe, bora. Ó, quando o espírito imundo sai do homem, ele anda onde? Por lugares secos, buscando o quê? Repouso, ou seja, ele quer outras vidas para ele operar. Demônio não fica no dia a dia, gente, tipo assim, pô, deixa eu ficar rodando aqui pela rua. Não. Jesus disse que a obra do inimigo é roubar, matar, destruir. Né? A gente precisa entender que ele está envolvido nessas operações. E para ele estar envolvido nisso, tem que contar com vidas de pessoas. Então ele vai rodar, ele sai dali, vai rodar, procurar um repouso. Outra vida que de repente ele possa atuar. Aí ele diz assim, olha só. E não acha. Então diz, voltarei para a minha casa onde saí. É um negócio ousado, né? Voltarei para a minha casa. Fala aí, Felipe. Você está vendo a ousadia? É essa ousadia aí que o inimigo tem. É essa ousadia que o inimigo tem. Quando você e eu damos o quê? Lugar, é legalidade, brecha. Qual é mais nome? Tem um monte de nome que a gente fala. Lugar, legalidade, brecha. Quando deixamos coisas que são desobediência a Deus, sem confessar diante de Deus. Sem assumir diante de Deus aquilo. Sim. Perfeito. É como eu falei, é porque o inimigo, ele é ladrão, ele é astuto. Vocês lembram que domingo eu dei um exemplo aqui na mensagem sobre como um demônio pode fazer para atuar na vida de uma criança, por exemplo? Vocês lembram o que eu falei? Alguém lembra? Lembra? Vocês querem que eu fale de novo? Vou falar. Por exemplo, uma criança está ali, ela já tem, não é mais aquela criancinha que você sabe que ainda é o quê? Inocente, porque Deus ele não leva em conta o tempo da ignorância, né? Não leva. Mas quando já começa a ter aquela discernimento do bem e do mal, quando uma pessoa, por exemplo, chega naquela criança e fala assim, ó, a gente vai fazer um negócio aqui, no particular, a gente vai fazer um negócio aqui e eu vou te pedir só uma coisa. Olha o pacto. É aí que vem o pacto. Não fala nada nem para o teu pai, nem para a tua mãe. Então, sempre quando tem uma atrocidade ou uma maldade desse nível, alguma pactuação está sendo feita ali. Quando um cara, marido, está nutrindo conversas que sua esposa não tem acesso, ali é campo de demônios, ali é espaço de atuação de demônios. Quando a mulher está nutrindo conversas que são alheias ao conhecimento do seu marido, ali é campo e nutrição de demônios. Quando duas pessoas estão conversando entre si a respeito de uma terceira pessoa que não está presente, e elas concordam entre si ali, aquilo ali é um pacto demoníaco, aquilo ali é uma obra maligna de maledicência que está operando, invoca demônios para dentro das relações. Você está vendo que às vezes a gente pensa que pacto é só quando você vai em tal lugar, assim, assim, assado, ou faz um voodoo, qualquer coisa assim desse tipo. Não é não, gente. Tem muita coisa. Tem gente que ora, quando está orando, não está orando, está fazendo pactos, está fazendo feitiçaria. Pasmem. Como isso, pastor? Porque todas as vezes que você ora colocando a sua vontade na frente da de Deus, isso é oração de feitiçaria.
Fale, Paulo. Os pactos dos ídolos do coração, que é quando você se dobra diante dos seus próprios prazeres e desejos. Então, por que Jesus, na oração, a gente já passou 1 mês e tanto falando da oração do Pai Nosso, quem quiser assiste aí os vídeos passados. Por que Jesus, dentro da oração do Pai Nosso, Jesus coloca assim, ó, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, dentro de qualquer oração é essencial que o que seja prioritário é a vontade de Deus e não a nossa. Se não for assim, meu irmão, é oração de quê? De feitiçaria, que pode inclusive pactuar. Porque qual é a articulação dos demônios? Qual é a beleza que os demônios colocam para as pessoas, para atraí-las? É a possibilidade de manipulação de poderes espirituais para atender o desejo específico das pessoas. É isso, não é, pessoal? É esse mesmo engano, desde sempre. Agora, a forma, a capa que ele toma em cada lugar, em cada região, em cada situação, são muitas capas diferentes. Inclusive capas que pseudo-cristãs e evangélicas. Não ache que não, mas é verdade. Se há um Deus que se dobra para a sua vontade, esse não é o Deus das Escrituras, porque o Deus das Escrituras que nós conhecemos, ele trabalha para a sua própria glória. Porque a glória dele é perfeita, a vontade dele é perfeita, boa, agradável. E cabe a gente se esvaziar da nossa para viver a dele. Amém ou não? Então, às vezes, a gente não sabe. Quando você está cultivando, como Paulo falou, esses ídolos do coração. Vamos em frente, estamos em qual? É no 20, no 24. Voltarei para minha casa, olha que ousadia, de onde eu? E quando chega lá, acha como? Chegando lá, acha vazia, varrida? Não, quando ele chega e encontra ela, se ele encontrar o valente lá dentro, quem? O Espírito Santo em operação, em ação na nossa vida, ele não vai ter mais lugar, irmãos. Agora, às vezes, a pessoa anda no processo dela, se purifica todinho, mas não dá lugar para quem? Para o Espírito Santo. Aí os mesmos males vêm de novo e falam assim, puxa, estava um lixo isso aqui, mas está um brinco agora? Está um brinco agora, eu vou lá de novo e vou fazer tudo de novo, eu vou fazer pior. E outra coisa, eu não vou só não, agora eu vou é de galera. Olha o que diz o texto. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. É por isso, irmãos, que eu não concordo com alguns modelos de libertação por libertação. Não concordo. Quando às vezes parece que quem está orando pela libertação está orando mais para se apresentar com um poder espiritual do que com a preocupação de fato de que aquela vida seja liberta mesmo de uma vez. Aí a pessoa está ali, já está a mente frágil, né? Recebe aquela oração aí e fica endemoniada. Beleza. Ficou endemoniada. Aí vai lá, expulsa o demônio. Mas não houve dentro do coração da pessoa um ensino de perseverança, de insistência. Aí a pessoa sai dali. Quando chega ali adiante, cai de novo e vem outros 7 espíritos. O estado da pessoa fica... Olha o que diz o texto. E o último... E entrando habitam ali, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Ou seja, Jesus está falando de coisas muito sérias, não está, irmãos? Aí no meio da... Uma conversa dessa, levanta uma mulher para falar isso aqui. Olha só, irmãos. Dizendo ele essas coisas, uma mulher dentre a multidão levantou a voz e lhe disse: ai, bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que te amamentaste. Opa!
Opa! Jesus está falando de coisas espirituais, coisas profundas. A mulher está procurando agora fazer uma exaltação. A quem? Não parece uma frase bonita, um negócio, né? Mas é uma exaltação. É uma provocação. E Jesus responde. Disse assim, mas antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Fala aí, vixi. Veja, ele está aqui falando de coisas espirituais. E ela veio pseudo trazer uma idolatria, a mãe, que é família. E Jesus não está, irmão, Jesus foi de um jeito que quando ele estava na cruz lá, pendurado na cruz. Você sabe qual foi uma das palavras que Jesus soltou da cruz? Ele olhou para João e falou, ó João, a partir de agora, essa é tua mãe. Ó minha mãe, a partir de agora esse é teu filho. Ou seja, eu estou partindo. Cuidem um do outro aí. Isso é um tipo de homem, que está cuidando da família, sim ou não? Homem de verdade cuida da sua família. Mãe, filho, cuida. Eu sei que o mundo está bagunçado e tem gente com a família tudo bagunçada, apocada, mas a sua responsabilidade diante de Deus você pode cumprir. Em qualquer estado que você está agora, você pode orar para Deus hoje e Deus dizer assim, olha, eu quero que você faça desse jeito aqui. Não tem ninguém aqui, ó. Alex, para você é fácil, você está com sua família aí, está tudo em ordem. Você não sabe como é que está a minha, você não sabe como é que eu estou. Não importa quem é que a gente é, gente. Para qualquer um de nós aqui, a vontade de Deus está disponível agora para a gente viver. Ninguém tem como impedir que a vontade de Deus se expresse na sua vida, a não ser você mesmo e as suas escolhas. A não ser você mesmo. Não deixe o inimigo te enganar. Ah, porque se eu tivesse isso, eu faria aquilo. Ah, porque se fosse... Não, você agora mesmo, você está diante do Senhor. E agora mesmo, há toda a disposição do Senhor que você possa viver a vontade dEle para a sua vida. Agora você precisa querer. Quando a gente quer fazer a vontade de Deus, Deus se dá a conhecer para a gente. E capacita a gente a viver. É ou não é? Por que eu estou falando essas coisas hoje para nós? Porque, irmãos, a gente não pode ignorar as ações sorrateiras que querem nos afastar usando o elemento família como uma desculpa que às vezes para a gente se torna plausível. A gente não pode. Valorizar a família, ou consertar a sua família, ou ser uma pessoa de família, ou ter sua família em ordem. Como eu vejo muita gente, faz meio mundo de cursos, coaches, não sei o quê, para poder botar a família em ordem, terapias 1000. Mas não tem disposição de parar e obedecer à vontade do Pai, ouvir a palavra de Deus e colocar em prática. Não tem. Aí sempre tem aquele... vive um evangelho, como eu venho falando, meio esotérico, como se tivesse alguém de fora que tivesse um poder de fazer você viver uma coisa que você mesmo não está procurando viver pela sua decisão de cortar da sua carne e renunciar para viver a vontade de Deus. A gente precisa, irmãos, entender o que Deus tem para nos dizer sobre isso. Vida em família, como eu já falei aqui, vida em família é a vida mais desafiadora que tem. Vida em congregação, não falei que vida em congregação tem treta? E em família? Por quê? Porque congregação é como se fosse uma família. A gente é uma família. Agora, família ainda tem muita treta. Por quê? Porque é um lugar onde está todo mundo tão pertinho que vai se confrontando. Vai um se batendo com o outro. Quantos já chegaram num lugar, um rio, uma coisa, e já viram de verdade uma pedra de rio, um seixo?
Não daquela que vende no lugar do jardim aí, que você compra no jardim, em loja de jardim. No rio mesmo, você já viu um cesto de verdade no rio? Que você pega assim dentro do rio? Dentro da corredeira? Geralmente é no lugar que tem corredeira de água. Aí você pega, ela está como? Toda lisa. Toda redondinha, não é isso? Você acha que aquilo tem pouco ou muito tempo para ela poder ficar daquele jeito? Muito tempo e muitos choques. É ou não é? Quando Davi foi lutar contra Golias, o que foi que Davi fez? Ele foi até o riacho, não foi isso que diz a palavra de Deus? E escolheu o que lá? 5 pedras lisas. Às vezes a gente quer derrubar o gigante, não é? Mas a gente não quer ser uma pedra lisa, trabalhada. Uma pedra que foi o quê? Polida. Que foi o quê? Como é o nome que dá? Lapidada. E o que é que lapida a gente? Todas as nossas relações no tempo. E a do seixo ainda é mais profundo, porque elas se batem uma com a outra, não é isso? E tem o fluxo contínuo de quê? Da água, da correnteza da água fazendo. A mesma coisa é na nossa vida. A gente precisa dos impactos das relações e precisa da água de Deus, da palavra, da ação do Espírito, continuamente, nos tornando o quê? Pedras lisas, aptas para derrubar quem? Os gigantes. Amém ou não, irmãos? Que Deus possa nos guardar, nos abençoar, irmãos. Que a gente possa entender o projeto de Deus de vivermos experiências familiares, comunitárias. Às vezes até com o vizinho a gente não se bate. A gente tem dificuldade com todo mundo. Se brincar, a gente vive só, isolado. Se te der um controle remoto, uma TV com internet, tu quer viver só isolado do mundo. E, claro, né, com o aplicativo do iFood colocado no seu celular. Você quer viver longe de tudo e todo, você não quer atrito com ninguém. Só que a vida não é feita desse jeito. E aí agora com a pandemia tomou costume. Mas Deus, irmãos, espera que tenhamos atritos. Espera que tenhamos atritos. Toda vez que a gente falou, é porque Jesus teve o quê? Um atrito, irmãos. Atrito. Atrito faz parte da vida. Conflitos fazem parte da vida. Família, agora a gente não pode deixar isso se tornar uma brecha para a atuação de quê? De espíritos malignos. É aí que não pode, porque o atrito não pode gerar divisão. Porque quando divide, aí o inimigo vem e prevalece. A gente deixa o atrito rola, a gente vai tendo a sabedoria de medir, porque você vai medindo. Como é que você mede isso? Cada pessoa tem um jeito, cada pessoa tem um limite, cada pessoa tem uma forma, e você vai o quê? Aprendendo a lidar com cada pessoa. Às vezes você tem uma medida de relação com fulano, com o Beltrano já é outra. É assim ou não é? E já com não sei quem, outra. E com outra. Não tem uma forminha padrão que você consiga lidar com todas as pessoas. O que vai acontecer? Até esses limites serem estabelecidos, o que é que acontece? Atritos, conflitos, situações. Às vezes é você que fere um pouco, o outro, às vezes é o outro que te fere. Mas porque te feriu, você agora vai deixar aquilo romper? Não. A gente precisa saber contornar, perdoar. Por isso que Jesus disse, dentro da oração do Pai Nosso, que a gente precisa perdoar. Porque se a gente não perdoar, também não vai ter o perdão de Deus se cumprindo na nossa vida. Ele vai dizer, vá logo se reconciliar, porque atritos existem. Ou seja, a gente não está aqui agora, a gente precisa se perguntar, eu estou bem com Deus? Por exemplo, por que tem gente que está agora, que fica se perguntando assim, poxa, velho, eu estou angustiado, eu estou triste, eu estou ansioso, eu estou não sei o quê, eu não sei por quê. Pronto. Pode até ser que você continue sem saber por quê, mas eu vou te dar umas dicas aqui do que eu faço.
Do que eu faço com a minha autoanálise. Quando eu vou orar, eu falo assim, ó. Como estou eu com Deus? Aí vem na minha pergunta, como é que tem pecado meu sem confessar para Deus? Se tiver, você já está encontrando raízes de onde está vindo os teus problemas aí. Emocionais, psíquicos, o que for. De todas as ordens que você pensar. Você tem que perguntar, como é que estou eu com Deus? Como é que estou eu com Deus? Tem pecado sem confessar? Eu tenho me alimentado diariamente da palavra? Ah, não. Eu leio a Bíblia quando eu vou na igreja. Você está quebrado, você não vai conseguir. Esse mundo não permite mais isso, gente. Já foi o tempo que você vivia desse jeito. Já foi. Você vai ficar presa fácil nas mãos de Satanás. Ou você vai meditar na palavra do Senhor todo dia, e de dia e de noite, se puder. Melhor ainda, como diz, na sua lei medita de dia e de noite. Ou não vai suportar, não. Ou você tem tempo de oração, de meditação da palavra, o seu coração vai ser roubado pelas correntezas desse mundo, e daqui a pouco você está vivendo igual que o mundo está vivendo, e ainda está achando que está certo. Enganado, indo a passos largos para onde? Para os braços do inimigo. Pergunta como é que está com Deus. Está meditando na palavra? Está orando? Está congregando? Não existe vida com Deus sem congregação, meu irmão, minha irmã. Não existe. Por quê? Porque a igreja, a congregação, é o corpo de Cristo. Não tem como você ter uma ligação com o cabeça sem passar pelo corpo. A cabeça se liga com o corpo, com todas as juntas e medulas. Então não tem como você que é membro ir direto para a cabeça. Tem que passar pelo corpo. Mas hoje tem esse lenga-lenga dessa conversa de todo mundo querer viver sem congregação. E outra coisa, ter congregação não é você ir no dia que você quer, no lugar onde você quer, não. Ter congregação é pagar preço de relação, de sofrer um com o outro, de dar uma mergulhadinha, de insistir nas relações, de se doar pela vida dos demais. A gente não vem para cá, não é só para receber alguma coisa. A gente vem para dar da nossa vida pelo outro. Para fortalecer uns aos outros. Em amor, nas boas obras. Ah, estou bem com Deus. Sem congregação? Não está, pô. Não está, você está se enganando. E agora, no fim dos tempos, a palavra de Deus diz que a tentativa para poder fazer as pessoas deixarem de congregar é uma das mais violentas que vai existir. Não só por causa do advento da internet e das possibilidades que vão existir, mas porque a pessoa não quer, não. Ela quer uma seleção dela, ela quer um cardápio. Ela quer viver de restaurante, ela não quer viver de família. Quem vive sem congregação é porque quer viver de restaurante em restaurante. Agora, quem quer congregação é porque quer problema, quer família, quer travar relações, quer ver desenvolvimento na sua vida, quer ver os outros corrigindo, metendo o dedo em você, para lhe aperfeiçoar, para você estar sendo purificado e preparado para a volta do nosso amado. Congregação faz isso com a gente. Suportar uns aos outros, amar uns aos outros, ter que perdoar uns aos outros. Agora você quer ver como é que o inimigo arrasta alguém? É só isolar a pessoa. Isola. Já viu quando um leão vai atacar uma manada? Um predador vai atacar, o que ele faz? Primeira coisa, ele afasta. Ele afasta. Tem muitos irmãos nossos que estão afastados. Muitos. E se você lembra de algum deles, talvez seja porque Deus quer que você vá a algum deles. Você deve considerar isso. Deve considerar. Pergunta, como é que eu estou com Deus? Você tem que perguntar. Quer ver outra coisa? Deus já deu uma direção para você e você não obedeceu. Você tocou o pau no ouvido e nada. Aí quando você vai orar de novo, o Espírito Santo está falando a mesma coisa de novo. Eu já te falei o que é que eu quero. Aí você toca o pau no ouvido de novo, segue sua vida. Aí vai orar de novo, o Espírito Santo. Eu já te falei o que é que eu quero da sua vida. O que é que eu quero?
Aí a pessoa pensa dentro do coração dela que em algum momento o Espírito de Deus vai desistir do propósito de Deus para nós. Não vai, irmãos. Você pode até desistir, mas o Espírito de Deus não desiste do propósito de Deus, não. Ele está em nós para poder nos lembrar e nos capacitar a viver o propósito de Deus na nossa vida. Amém? Então, por exemplo, no que diz respeito a Deus, você pode passar por esses pontos todos que eu falei aqui. Pode ter outros e tal, mas presta atenção nisso. Aí depois que você fala assim, com Deus como é que eu estou? Aí você tem que perguntar assim, e comigo, como é que eu estou? Como é que você está se observando? Você está olhando para a sua vida carregada de um passado de coisas? Porque se Deus não faz assim, por que você vai fazer assim? Às vezes você está ali, você está agoniado, angustiado, porque você está carregando um fardo absurdo de um passado de coisas. E Deus está dizendo, meu filho, minha filha, comigo é de hoje em diante. Comigo funciona de hoje em diante. Nós não temos o dia de ontem mais, irmãos. Não temos. E se não fosse a misericórdia de Deus se renovando cada dia, a gente não estava nem aqui agora. Então eu preciso olhar para mim e falar assim, peraí, beleza, eu sei que eu sou péssimo, eu sou ruinzão, mas o Pai me ama e está me dando mais uma chance de eu estar aqui hoje. Então Ele tem algo na minha vida, Ele tem propósito e eu quero viver isso. É assim que a gente tem que pensar. E não deixar aquela multidão de coisas ficar ali arrastando lá para trás. Não vai adiantar nada. Depois você tem que falar assim, ai meu Deus, não casei ainda. Ai, não casei ainda. Vixe, eu não tive filho ainda. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, casei, descasei, bagaçou tudo. Vixe, meu Deus. Misericórdia. Oh, meu Deus. Aí fica perguntando, como é que vai ser amanhã? E como é que vai ser não sei o quê? E como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo? Jesus disse, não faça isso. Não esteja ansioso pelo dia de amanhã. Basta cada dia seu mal. Ai, como é que eu vou pagar minhas contas? E se o Brasil piorar? Eu estou vendo que o gás, eu vejo que a gasolina, e isso e naquilo outro. Deus proverá, meu irmão. Deus proverá. Deus proverá. E pode ser que você vai tendo um tempo para você perceber que tem muita coisa que você acha que é tão importante para a sua vida e você vai perceber que não é. Quando foram crucificar Jesus, tinha um cara lá que estava só com um lenço de linho. Ainda foram lá e tentaram pegar o cara, ainda arrancaram o lenço de linho. Ele largou o lenço de linho e saiu correndo nu. Meu irmão, a gente não precisa de nada. Só de Jesus. Amém ou não? Tudo mais a gente vai tendo, mas a gente tem que saber que tem que ter um coração desprendido, irmão. Porque nós estamos aqui de passagem. Inclusive, abri aqui para os irmãos. Ano que vem, nosso tema do ano vai ser peregrinos. Peregrinos. Ano que vem. A gente vai passar o ano sempre em torno desse entendimento, irmãos, que não temos aqui cidade permanente, mas esperamos a que vai ser manifesta. Amém ou não? A gente está aqui só em peregrinação. Se teu coração não ficar assim o tempo todo, você vai ser arrastado pelas angústias da vida e do dia a dia. E você vai achar que você tem muita coisa rolando. Não tem não. Não tem não, você só tem isso aqui agora, ó. Se você não aproveitar uma hora dessa para você dar um glória a Deus, agradecer a Deus, o que é que você tem mais? Você não tem mais nada. Nós não temos mais nada. Nós não temos 5 minutos adiante de nós, 10 minutos adiante de nós, não temos. Você está aqui agora, você veio fazer o que aqui? Você veio com o seu coração disponível para Deus aqui? Você tem que se perguntar sobre isso. Por que eu estou me sentindo assim? Quem é que gera a minha vida? Você tem que se perguntar isso. Fala assim, peraí, calma. Eu estou tão agoniado assim, vem cá, será que eu estou pensando que sou eu que gero minha própria vida? Será que não é isso? Que é um engano. Jesus Cristo disse, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Nada. Ou vocês permanecem em mim, minha palavra permanece em você, e aí as coisas vão fluir. Agora, fora isso, não pode fazer nada. Então o que é que você tem hoje? Por que você vai ficar guardando rancor de uma pessoa se tudo que você tem é agora na sua mão? Qual é o teu objetivo? Você está capitalizando isso para
quê? Por exemplo, tem gente que está angustiado, porque aí vem o terceiro ponto. Depois que você fala como é que eu estou comigo mesmo, você tem que perguntar assim, como é que eu estou com o meu próximo? Porque se você está com rancor, com raiva, com ódio de alguém, não tem como tua vida ir para frente, não. Não tem como tu viver vida liberta, não. Coração liberto, não. Não tem como tu experimentar o gozo do Espírito Santo, não. Você está querendo apresentar uma oferta a Deus sem antes ir lá consertar a tua vida. Não adianta, não foi isso que Jesus instruiu. Jesus disse, avalie, veja se tem alguma coisa aí travada. Vai primeiro reconciliar-te e depois volta e traz tua oferta. Verifica na tua oração, não fica lamuriando dos teus problemas, não fica nessa atitude vitimista diante da sua vida. Jesus foi para a cruz. Jesus derramou o sangue dele na cruz do Calvário. Ele já foi a vítima total. Não precisa você se vitimizar. Você pode receber o que foi te comunicado da cruz. Perdão, cura, restauração, transformação. Recebe o que veio da cruz para a tua vida. Somente isso em nome de Jesus. E larga de creca em nome de Jesus. Não fica inventando coisa, não fica criando, você não tem nada. Nós não temos nada, só temos a Cristo. Agora, isso é tudo. Não temos mais nada. Amanhã não está diante de nós, não temos nada. Não sabemos se vamos acordar vivos. Para quê? Para que essa agonia? Para lhe deixar angustiado, para fazer você ferir as pessoas que estão em volta de você? Para que isso? Vai para onde isso? Está te dando o quê de retorno? De vida? Não te dá nada. Não te dá nada. A gente vive cheio de depósito, cheio de coisa. Aí o texto diz, me diz aí, o que tu tem em depósito para quem é? A gente tem tanto depósito, tanta coisa, e a gente fica se arrogando dos depósitos que a gente tem. Ah, porque eu sou isso, ah, porque eu sou aquilo, ah, porque o fulano fez isso comigo, fulana fez aquilo. Está tudo no depósito. Aí a pessoa fala assim, poxa, eu tenho que viver uma vida mais tranquila. Não, eu vou fazer um depósito maior para eu poder guardar mais coisa. É assim que o povo vive. Aí vem a palavra de Deus e diz, louco, hoje, não é amanhã, ontem, hoje, agora, vão te pedir tua alma. E aí? O que tu tem em depósito é para quem? O que adianta, meu irmão? Você está travado com alguma coisa? Com alguém? Você está aí agora no seu coração, guardando coisa? Ou deixando o inimigo te acusar, te condenar? Você pode hoje se posicionar diante de Deus, você sai daqui limpo, limpa. Não tem acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem o justifica. Você precisa crer nisso, meu irmão. Agora o diabo não quer que você acredite nisso, não. Porque ele sabe que no dia que você acreditar, ele está derrotado na sua vida. Aí ele fica lhe acusando, lhe mandando seta, e lhe acusando, e fazendo você desconfiar de quem você é, na identidade que você é, porque Cristo te fez assim. É o mérito dele, da cruz do Calvário. Seja livre nessa noite, em nome de Jesus. Seja desimpedido nessa noite, em nome de Jesus. Que caia por terra toda a seta, em nome de Jesus. Então você tem que se perguntar como é que eu estou com o meu próximo. E não é só da forma negativa, não, é da forma positiva. E o bem que você tem que fazer, você fez? Ou Deus está mandando e você não faz? A gente tem que se perguntar isso. E por último, você tem que se perguntar até como você está lidando com as coisas criadas por Deus. Por exemplo, como é que você está lidando com o teu corpo? Você está cuidando do teu corpo? Está tendo uma vida saudável? Se você não está, não fica reclamando, não. É você mesmo. É você que está tomando decisões assim. Na hora que você começar a tomar decisões diferentes, você vai ver as consequências positivas das decisões que você está tomando. Então você tem que cuidar daquilo que Deus criou para você. A habitação do Espírito, teu corpo, templo do Espírito Santo. Temos que não cuidar ou não? Fala para tu mesmo, pregador. Prega para ti mesmo. Mas é verdade. Até a maneira como você trata um bichinho, um animal,
pode te fazer estar vivendo uma vida miserável se você não está tratando bem aquilo que Deus criou. Se você não recebe com ação de graças o alimento que você come, tudo isso traz maldição sobre sua vida. Então tu quer ver como é que as coisas melhoram? Tu quer ver como é que tu se liberta? Como é que Deus opera na sua vida? É assim. O Espírito Santo vai lhe conduzindo nessas dimensões. E vai te ensinando como você deve agir e reagir em cada situação. E aí, os demônios que estão operando, eles vão sendo desarmados, desarticulados. Porque o que eles contam é com essas transgressões. É quando você responde pecaminosamente ao que eles provocam. É isso que eles usam contra você. Se você não responder assim, você vai ver a vitória do Senhor se estabelecendo sobre a sua vida. Em cada área, em nome de Jesus. Amém ou não, pessoal? Vocês entenderam a palavra de hoje? Então pronto. Vamos ficar de pé e vamos orar. Temos ceia hoje ainda. É o fundo que cai, é verdade. Ah, irmãos, quantos aqui sabem o amor que Deus tem pela sua vida? E você sabe disso por quê? Porque se Ele foi capaz de dar o seu filho, irmãos, dar o seu filho, que não tinha pecado, por amor de nós, se Ele foi capaz de fazer isso, é uma lógica. Como não fará as outras coisas? Como não vai te suprir do que você precisa? Como não vai dar a você o Espírito Santo se você o buscar, se você o desejar? Como não vai? Creia, confie, entrega a tua vida, entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele o mais, Ele vai fazer. Amém? Vamos orar. Eu quero chamar já os irmãos também que vão ajudar a servir a ceia, bem como os irmãos do ATM que vão distribuir os envelopes do ofertório. Dê uma oferta ao Senhor. Você que está em casa, tem os números das contas da igreja. Não deixe de ser dizimista, ofertante. Claro que isso aqui é assunto para membros e congregados da igreja. Você que nos visita, não se sinta pressionado nem constrangido, porque essa é uma missão, principalmente dos que já partilham dessa casa.